Você sabia que existe uma mansão que foi construída para os espíritos? Oi pessoal, meu nome é Giovana Monteiro. Hoje eu vim contar mais uma história. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho. Sempre saber quando tem história nova por aqui. Compartilhar o vídeo com amigos e conhecidos de vocês, que me ajuda muito por aqui. Mas vamos para a história. Bom, a história de hoje é sobre a mansão Winchester. Quem aí já assistiu a série Sobrenatural? É uma das minhas séries favoritas. Quem tem esse mesmo sobrenome da qual a gente vai contar a história hoje. A mansão Winchester é considerada assombrada desde a sua construção em 1884. E a responsável pela construção foi a Sarah Winchester. Ela era casada com um magnata que tinha um império de armas. Ele vendia rifles e outros tipos de armas. Alguma dessas guerras era contra os indígenas na época, e essas armas causaram assim muitas mortes. Depois que esse cara faleceu, toda a fortuna dele ficou para ela. Toda essa fortuna na época se somava mais ou menos uns 20 milhões de dólares. Também herdou 50% da empresa dele e ela tinha muito dinheiro ali nas mãos, que dava ao equivalente uns 4 dólares e poucos para ela gastar assim pouco. Então assim, a mulher, ela era muito rica. Depois que o marido dela morreu, ela ficou assim um pouco receosa com tudo aquilo que tinha acontecido. E ela tinha herdado uma fortuna que vinha de algo ruim, que era das armas que tinha matado tantas pessoas. Então ela queria canalizar todas aquelas coisas ruins que tinham acontecido. Então ela contratou um médium para tentar dizer ali o que ela tinha que fazer com toda aquela fortuna, ou até mesmo uma forma assim de se remedir com tantas coisas que aquelas armas tinham feito com as pessoas. Naquela época não tinha tantos médiums assim, então ela encontrou o primeiro médium e ela falou, vai ser esse aqui. E ele disse ter se conectado com o marido dela. Ele também disse ter contato com algumas almas que estavam ali presentes na casa dela. E ele falou que ela deveria construir, digamos que um teto para essas almas. E ele dizia que ela teria que construir esses cômodos para as almas, por conta que se ela construísse os cômodos para as almas não iriam atormentar ela. E ela disse ter acreditado com tudo que o médium tinha dito para ela, então ela resolveu se mudar para o oeste. Ela tinha adquirido uma mansão e nessa mansão ela começou a construir esses outros cômodos. Também duas teorias que ela achou que ela realmente deveria construir essa mansão, esses outros cômodos para os espíritos poderem se abrigar lá. Algumas pessoas diziam que, como ela já estava, digamos que a família dela já estava um pouco assombrada por conta que os rifles em Winchester mataram tantas pessoas, então ela tinha que começar o mais rápido possível a construir esses cômodos. E outras pessoas diziam, as pessoas diziam que ela tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ela não sabia mais o que fazer com aquele dinheiro. E então ela resolveu aumentar o tamanho da casa. Digamos que ela ia ter que ficar nessas obras até o final da sua vida. E depois que ela se mudou para essa casa, ela contratou diversos funcionários para cuidar de toda aquela casa, que era uma casa extremamente gigante. Quando ela estava começando as construções, ela tinha contratado alguns arquitetos e ela não gostou muito do que eles tinham desenhado.
e ela falou que ela ia começar a fazer os próprios cômodos do jeito que ela acharia melhor. Ela dizia também ter vários lugares assim para ela poder dormir durante as noites. Diziam que ela não dormia todas as noites em um quarto. E digamos que nessa casa dela tinha mais ou menos uns 40 quartos. Tinha construções bem aleatórias, tipo, tinha uma escada que dava em lugar nenhum. Também alguns quartos que tinha portas para um abismo. Tipo, você abria a porta e dava de cara com um abismo, por conta que a casa era muito grande, digamos. Tinha muito risco da pessoa pegar e despencar dali de cima. A casa chegou a ter mais ou menos uns 7 andares. Foi gasto mais ou menos 78 mil litros de tinta para pintar a casa inteira. A casa toda era feita pelo pau-brasil, que ela gostava bastante. E a casa também foi construída em um flutuante com que a casa pudesse mudar de lugar. A propriedade inteira tinha 160 cômodos, 40 quartos, 7 lareiras, 17 chaminés e 2 subsolos e 3 elevadores, o que é bizarro também. Também tinha outra coisa que era... não sei por que ela pensou em pôr, era que ela só tinha um único espelho nessa mansão inteira. Dizia que ela só tinha um único espelho, que era para que os espíritos não pudessem encontrar ela. Em 1917, de 7 andares só sobreviveram 4 andares por conta desse terremoto. Algumas coisas da Sarah Winchester ficaram para a sobrinha dela, que vendeu boa parte dessas coisas. Depois disso tudo, a casa finalmente foi vendida e foi aberta para visitas ou coisas assim. Dizem também que ela é extremamente mal assombrada e quando as pessoas vão lá, algumas pessoas já foram lá visitar, dizem ter visto ou ouvido algumas almas que moram lá naquela casa, e também as almas acabam sendo um pouco incomodadas pelos turistas que vão lá para visitar. Várias pessoas famosas já foram lá visitar, e uma delas foi o Harry Houdini, que disse que a casa no mínimo era bem misteriosa. Então, o que vocês acham? Que a casa é realmente mal assombrada ou foi só um delírio da Sarah Winchester? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima!